Início da colonização. Os fatores para o início da colonização foram o baixo lucro das especiarias na Índia. Com o passar dos anos, algumas coisas foram mudando, não é mesmo? O lucro, o dinheiro que estava sendo gasto com as especiarias não estava sendo não estavam sendo tão boas quanto antes, não estavam rendendo muito dinheiro. E com isso fizeram com que o Portugal olhasse mais para o Brasil. Também outro fator que proporcionou para que desse início à colonização foi as invasões. O Brasil estava sofrendo invasões dos franceses e dos ingleses, principalmente. Tinha outros países que também estavam invadindo o Brasil. Porém, com isso, Portugal não quis deixar com que tomassem esse lugar. Então eles mandaram expedições guarda-costas para proteger o Brasil. E também outra coisa que foi bastante importante foi a expansão da fé cristã. No tempo estava ocorrendo a reforma protestante e a contra-reforma na Igreja Católica. E como a Igreja Católica perdeu muitos membros, eles quiseram expandir a fé cristã para conseguir reconquistar ou conseguir novos cristãos. Então, eles quiseram vir para o Brasil e conseguir novos cristãos. E quando chegaram aqui só tinha índio, então eles quiseram converter os índios ao cristianismo. Então, quando eles chegaram aqui, para conseguir administrar bem a parte que foram cedidos para Portugal, que também lembrando, né, que no tempo a Espanha também estava interessado no continente americano. Então aconteceu o Tratado de Tordesilhas, que eles partiram uma parte do Brasil, uma parte seria de Portugal e a outra parte seria da Espanha. Então eles, a partir do Tratado de Tordesilhas, ficou separado o continente americano entre essas duas nações. Então, a parte que corresponde aos portugueses, eles aplicaram as capitanias hereditárias. Ao todo foram 15 capitanias. E para sustentar essas capitanias era necessário recursos particulares. Então eles precisavam de recursos vindo de Portugal, pessoas que investissem neles, e quando chegassem aqui eles teriam que plantar na terra, cuidar da terra, botar pessoas para trabalhar na terra. Então isso foi bastante importante para que as capitanias hereditárias viessem a funcionar. Porém, aconteceu isso faz com que tenha muita descentralização de poder, não é mesmo? Os donos da terra de cada capitania hereditária era praticamente independente. Eles tinham praticamente um país só para eles, pequenos países que eram as suas capitanias hereditárias, que eram os donatários, que eram os donos de cada terra. Mas o que aconteceu para que viesse a ocorrer o fracasso dessas capitanias hereditárias era baixo lucro dos donatários, baixo dinheiro em investimentos, porque muitas pessoas não conseguiam investir aqui porque era caro, o território era vasto e eles não conseguiam cuidar de toda a terra. Aí a descentralização fez com que as capitanias hereditárias também viessem se desestruturar e acabar a distância da metrópole, não é mesmo? Porque as partes que estavam mais para o norte ficavam mais próximas da metrópole do que as que estavam no sul. E essa falta de comunicação fez também com que essa falta de comunicação fez com que as pessoas ficassem sem comandos exatos para que eles viessem implantar nas capitanias hereditárias, não tinha como pedir dinheiro para que viessem investir. Então, muitas capitanias foram acabando por causa disso. E também tinha índios hostis, no tempo tinha muitos índios e os índios não aceitavam que os portugueses, alguns, né, não aceitavam que os portugueses colonizassem o Brasil e tomassem a terra deles, porque
ninguém comprou a terra dos índios, eles somente tomaram a terra dos índios, mataram milhares de índios para conseguir a terra deles. Então, tinha índios que eram muito hostis e tentavam matar e também comer os portugueses. E isso, em toda essa selvageria, por ambas as partes, fez com que fracassasse mais ainda as capitanias hereditárias. E é a extensão da capitania, como eu disse. Uma parte boa de lembrar é que no tempo, para que o Brasil não ficasse vazio e ficasse sem ninguém, eles mandaram, o pessoal de Portugal mandaram pessoas para cá, pessoas que eram presas e não queriam manter presos lá em Portugal, mandava aqui para o Brasil os criminosos, as prostitutas, as pessoas que eram mais desprezados pela sociedade de lá, eles mandavam para cá para colonizar o Brasil. Ou mandavam pobres para cá, falava que eles estavam tendo terras abundantes aqui e mandavam eles para cá para poder colonizar. Então, não foi uma das melhores pessoas que vieram colonizar o Brasil, não é mesmo? Então, já de início, o Brasil já começou muito ruim. Depois do sistema de capitanias hereditárias, para que viesse ainda ter um controle melhor do Brasil, Portugal implantou o governo geral, e nesse tempo aconteceu a economia açucareira e a chegada dos jesuítas. Bem, no governo geral houve 3 governantes: Tomé de Souza, Duarte da Costa e Mendes Sá. Duarte de Souza, uma de suas feitas aqui no Brasil foi a fundação de Salvador, que se tornou a capital do Brasil. E com a chegada dos jesuítas, eles começaram a interiorizar o Brasil melhor, porque as pessoas ficavam somente no litoral do Brasil, mas não iam muito para o fundo. Então, os jesuítas e também os paulistas, que eram os Anhangueras e alguns outros povos também, tudo isso ajudou a colonizar, a interiorizar o Brasil. Duarte da Costa, que ele fundou São Paulo, e ele também foi na época que ele estava governando que aconteceu as invasões francesas. Os franceses chegaram aqui, tomaram algumas terras, ficaram algum tempo aqui, só que quando Portugal viu que Duarte da Costa não conseguiu expulsar os portugueses do Brasil, os franceses do Brasil, aí eles demitiram Duarte da Costa e mandaram Mendes Sá para governar o Brasil. Mendes Sá conseguiu expulsar os franceses e implantou algumas outras coisas.